Olá, um bom dia, uma boa tarde a todos, na paz do Senhor, uma boa noite para quem irá ouvir à noite. Hoje eu trago uma palavra para vocês que está em 2 Pedro, no capítulo 2, do versículo de número 22. Porém, antes vamos elevar o nosso pensamento ao Criador, pedindo ao Deus Pai, ao Deus Filho e Espírito Santo, que venha visitar cada irmão que está ouvindo essa mensagem, Pai, querido e poderoso Deus. A tua palavra fala sobre os falsos mestres, Senhor, e as falsas doutrinas, Pai. Mas, Pai amado e querido, que essa palavra seja, Pai, nos nossos corações, Pai, um divisor de água, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que possa alcançar os corações que estão em dúvida, Pai, inseguros, Pai, que estão, Pai, fora dos teus caminhos, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, nos fala: porém sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada a rolar na lama. O que significa tudo isso? Pedro nos tenta indicar, ilustrando através desta palavra, do cachorro comendo o próprio vômito e a porca chafurdando-se outra vez na lama fedorenta do chiqueiro são imagens muito repulsivas, até mesmo são cômicas, mas ele ilustra porque aqueles que negam o Senhor, que está no versículo 1, e aqueles que defendem as práticas silenciosas, que está no versículo 10 e 18, e aqueles que se opõem às leis de Deus, que está no versículo 21, mesmo professando a fé em Cristo, indica que tudo isso, muitos, ao negar o Senhor e ensinar doutrinas, rebaixam a pessoa de Jesus, negam que Ele seja eterno como Pai, e é acreditar que Ele foi criado tal qual anjos e homens, sendo elevado na condição de Deus, devido ao amor que Deus o criou e que tinha por Ele. Tal crença implica o entendimento humano sobre o amor de Deus pela humanidade, pois a morte de Cristo não seria morrendo por suas criaturas, mas uma criatura morrendo por outra. Negar a Cristo também significa ter aparência de piedade, mas negar a eficácia dela, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Significa viver uma vida dupla, tendo a aparência de um bom cristão. Vivendo como mundanos, contaminados com a vida lá fora, significa falar uma coisa e fazer uma outra coisa. Significa pregar e não vivenciar aquilo que prega. Desses cristãos, de boca, desses cristãos, afasta-te. É o conselho de Paulo. Defender as práticas silenciosas é apoiar a prática de adultérios, de homossexualismo, fornicação, pornografia e tantas outras questões que nos desviam do caminho do Senhor. Defendendo como aceitáveis pela parte de Deus, como se Ele estivesse disposto a salvar o pecador, mesmo que ele não abandone seus pecados. Não existe salvação sem renúncias, sem confissão. E defender essa ideia da salvação sem a renúncia e sem a confissão é ignorar as leis de Deus. Não esqueçam que Sodoma e Gomorra foram destruídas, como por exemplo da ira de Deus contra esses pecadores. Que ignorar o mundo dos dias de Noé é um exemplo de limites da misericórdia divina. A única maneira de nós não cairmos nesses enganos e não sermos enquadrados no conceito de cães que comem o próprio vômito e das porcas que voltam para a lama é buscar a verdade e pregarmos na palavra que pode ser encontrada na palavra de Deus. Está em João 14, versículos 6 e 17. Capítulo 17, versículo 7, perdão. Se assim nós vivermos, receberemos as grandíssimas e preciosas promessas de Deus. E na palavra diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Se assim vivermos, receberemos grandíssimas, preciosas e promessas que nos farão participantes da natureza divina, livrando-nos das paixões que há no mundo. Amém? Essa palavra quer nos dizer.
e venhamos procurar dentro de nós que tipo de cristãos estamos sendo. Que venhamos nos permitir vivenciar um novo nascimento, pedindo ao Espírito Santo, que é o único que nos convence a sermos verdadeiros cristãos e não como porcos lavados que depois vão para a lama. Muitas vezes as pessoas estão desviadas do caminho do Senhor. E Deus não gosta das coisas pela metade. Não existe um cristão pela metade. O verdadeiro cristão renuncia à toxicidade do mundo lá fora, às coisas fáceis, fúteis, que nos tiram da presença do Senhor. Mas com tudo isso, o que é necessário que nós venhamos saber? Venhamos saber que assim como o cão voltou a comer o próprio vômito e a porca lavada a rolar na lama, quem gosta de viver no erro, viver no pecado, são aqueles que não entendem e compreendem a doutrina de Deus, onde as renúncias, onde o nosso entendimento humano sobre o amor de Deus pela humanidade deixa bem claro que a vinda de Jesus Cristo aqui na terra, negando a sua própria vida para salvar-nos e redimir-nos dos nossos pecados. Aleluia, Jesus. Eu quero orar por vocês. Quando Deus te chamou, quando Deus tocou no teu coração, que a graça e que a paz que excede do Senhor seja a verdadeira graça e a paz que excede o Espírito Santo de Deus, e que venha tocar no teu coração, trazendo na tua mente tudo aquilo que te foi no passado, e tudo aquilo que tu é, após as renúncias que você fez. E se você no momento está desviado do caminho do Pai, você venha implorar por piedade e misericórdia e resgatar esse elo de amor, de aliança que tu fez com Ele, para que você possa ser um homem ou uma mulher abençoados na presença do Santo Espírito de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Que não venhamos nos perder pela corrupção e pela concupiscência que existe no mundo. Deus amado, Pai querido, poderoso Deus, aqui nesse momento, Pai, sabemos, Pai, que existem muitas coisas no mundo que nos afastam de Ti, Pai, a tentação é muito grande, as facilidades do mundo é muito grande, Senhor. Pai amado, permita-nos, Senhor, que venhamos, Pai, ter sabedoria e discernimento para entender e compreender, Senhor, o que essa passagem, Pai, na palavra diz para nós, Senhor. Que não sejamos como o cão e nem como os porcos, Pai amado, Pai querido, poderoso Deus, amado Mestre, que o Senhor possa, com a sua misericórdia e com a sua piedade, Senhor, tocar em nossos corações, Pai, que muitas vezes não entendemos, Pai, o significado das palavras em nossas vidas, Senhor. Às vezes, Senhor, maculamos o sagrado templo do Teu Santo Coração, Pai, Teu Espírito, Senhor, nos desviando do caminho reto, Pai, do caminho, Pai, que nos direciona, Pai, a libertação, Senhor. Pai querido e poderoso, ajuda-nos, Pai, a ter sabedoria para não pecar, Pai, não desviar desses caminhos, Senhor. Toque nossos corações, tenha misericórdia da nossa vida, da nossa família, Pai. O irmão, Pai, ou irmã que estejam passando alguma situação, Pai, desagradável no momento, Jesus. Que o Senhor possa, Pai, chegar ali, Pai, com a palavra de amor, Pai, onde nós sabemos, Pai, que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, Pai. Nós sabemos que o Senhor é um bom pastor e que nunca nada nos faltará, Senhor. Deus amado, querido e poderoso, que nunca nos falte, Santo Espírito de Deus, a sua presença amorosa em nossa casa, Senhor, em nossa vida, Senhor, nos nossos filhos, em nossa família, Jesus. Oh, amado Mestre, querido e poderoso, nesse momento pedimos misericórdia e piedade, Senhor, se nós vivemos no engano, se nós pecamos, Pai, Deus poderoso, que o Senhor tenha misericórdia e piedade de cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai.
eu oro, Pai, eu venho clamar, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor possa vir tocando, Pai, trazendo harmonia, paz no coração, Pai. Deus poderoso, que venhamos para nos desviar, Pai, da toxicidade do mundo, que nos tira da Tua presença, Jesus amado e querido. Que essa palavra chegue nos jovens, Pai, em adolescentes, idosos, Senhor, homens e mulheres, Pai amado e querido, poderoso Deus. Que venhamos, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, a nos afastar de tudo aquilo que nos prende, Pai, nos amarra, Pai, nos impossibilita, Senhor, de chegar na Tua presença, Pai. Que estejamos sempre confirmados e presentes na Tua verdade, que é a Tua palavra, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, agradecemos e descansamos em Ti, Pai. Esse dia que está começando, essa tarde ou essa noite, Pai, que o Senhor possa, Pai, com mão de poder e glória, vir, Pai, em nossas vidas, Pai, trazendo renovo, Senhor, a esperança através do hino, de uma canção, de um louvor, Pai, no nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Graça e paz, que Deus abençoe, em nome de Jesus.